Porque em 2026 vai ser diferente. Fala pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo certo. Passando aqui para passar para vocês o pós-jogo de Internacional 0, Atlético Paranaense 1. Primeira rodada do Brasileirão 2026. Bom, e começa de maneira melancólica, assim como foi o Brasileirão do ano passado. Que apesar do Inter ter se salvado as últimas rodadas, foi uma tristeza. Só a última que realmente foi boa. O resto, ano passado, foi uma das temporadas que o Inter mais perdeu no Beira-Rio. E agora, 2026, na primeira partida em casa pelo Brasileirão, já perde. Gente, não tem coisa que me irrite mais do que você perder em casa. Não importa o time, não pode perder em casa. Não pode. Aí pega o Atlético Paranaense, que, pelo amor de Deus, cara, o time deles é fraco. É fraco. Não que o Inter seja muito forte, mas o Atlético acabou de voltar da Série B. A Série B, o primeiro ano, é um ano difícil, a menos que venha um monte de investidor aí, que não foi o caso do Atlético. É um ano difícil, é um ano de estabilização, né? É o ano do time se manter na primeira divisão. Olha como foi o Santos ano passado, foi um ano difícil. Foi o primeiro ano voltando à Série B. Vocês se mantiveram e tal, mas foi difícil o ano. Eu não sei o que o Inter tem quando vê o Atlético Paranaense, porque virou uma freguesia que eu não consigo falar, velho. Eu não tô nem falando da final da Copa do Brasil. Tô falando do confronto direto. É a quinta partida seguida, se não me engano, que o Inter não ganha do Atlético. Em 2024, que eles caíram, um empate e uma derrota. Em 23 perdeu as duas. Gente, o que tá acontecendo? Parece que o Atlético Paranaense é o Flamengo, São Paulo? Calma aí, gente. Esse era o jogo que tinha que vencer de qualquer jeito. Primeira rodada, em casa, não podia perder, não podia nem empatar, tinha que ganhar o jogo. E os caras, com aquela síndrome, que eu vou voltar a falar que eu falei bastante no passado. O Inter, todo jogo leva gol. É inacreditável. Todo jogo o Inter leva gol, gente. De todos os vídeos do meu canal, só não levou gol em 2 jogos. Contra o Monson, que é muito fraco, e contra o Inter Santa Maria, que é mais fraco ainda. Só esses 2 jogos o Inter não levou gol. O resto levou gol em todos os jogos, tá? Contra o Grêmio, belo jogo, jogamos bem, vencemos 4-2. 2 gols besta e levaram 2 gols, tá? Aí levou o primeiro gol do Grêmio com 4 minutos. Ano passado o Inter levava um monte de gol com menos de 10 minutos. Esse ano não mudou nada. É a mesma coisa, levou um gol do Grêmio com 4 minutos, levou o gol do Novo Hamburgo, se não me engano, antes dos 10 também, aquele gol de bicicleta na primeira rodada do Gauchão. E agora levou o gol com 8 minutos contra o Atlético Paranaense. E a passividade do Inter no primeiro tempo, o Inter aceitar. O Atlético no primeiro tempo teve a chance de fazer 2-0. O Inter se escapou de levar 2-0 no primeiro tempo, tá? Aí você leva o gol com 8 minutos do primeiro tempo e você não consegue reagir um jogo inteiro. No primeiro tempo o Inter não existiu. No segundo tempo eles se obrigaram a ir pro ataque. Tinha que mostrar pra torcida que o time ainda queria vencer. E aí foi aquela coisa amarrada, o Atlético Paranaense fazendo o que o time tem que fazer, o adversário tá ganhando fora de casa, segura o jogo, é cera, é cai lá, cai aqui, não tem. Fizeram o que tinha que fazer, tá? E aí o Inter vai lá e faz 2 gols, né? Mas como sempre, tem azar, né? Porque o Borré fez um gol por cobertura, mas estava impedido. Tudo bem, não tô reclamando disso. Estava impedido, ok. E o Félix Torres empatou no sofrimento, mas o VAR chamou para anular porque resvalou na mão. Tudo bem, não tô reclamando que não tinha que anular. Beleza, estava irregular, anula. Mas é uma falta de sorte que eu vou falar para vocês. Ano passado o Inter não fazia gol, mas tinha um azar, né? Tinha azar. Agora ele tá fazendo os gols e chega lá, a bandeira levanta, o VAR manda chamar, e aí, além da incompetência, né? Não vou tirar da reta o Inter, porque foi muito incompetente. Você levar gol com 8 minutos é sacanagem, cara. Com 8 minutos, primeira rodada do Brasileirão jogando em casa contra o time que veio da Série B e você leva o gol com 8 minutos de jogo. Gente, não dá, cara. Não dá. Vocês acham que estão fazendo o quê, cara? Com 8 minutos leva 1-0. E a passividade, não ter o culhão de no mínimo empatar o jogo. O primeiro tempo inteiro e o segundo tempo inteiro e não conseguir empatar. Independente de ter feito 2 gols que foram anulados, o time tinha que ter no mínimo empatado. Era jogo para ganhar. Era jogo para ganhar. E o meu desespero por que é?
Porque pega o Flamengo no Maracanã na próxima rodada do Brasileirão. Pega o Palmeiras no Beira-Rio, pega o Remo lá no Pará. Quantos pontos o Inter vai fazer nesses 4 primeiros? Já começou com 0. Contra o Flamengo vai perder também. Aí tem que jogar muito bem pra ganhar do Palmeiras aqui. Contra o Remo lá, o Remo é um time fraco, mas é fora de casa. Não duvidem do Inter. Querem ver que vai chegar com 4 jogos e 0 pontos? Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Porque o Inter escapou ano passado com mais sorte que juízo. Uma hora a sorte vai acabar, tá? Jogou bem o Grenal, eu elogiei, jogaram bem, apesar de ter levado 2 gols besta, mas jogaram muito bem. Só que, gente, Grenal é um jogo à parte. Eu já falava antes do Grenal que o Grenal ia ser diferente, porque o Grenal é um jogo à parte. As duas equipes naturalmente jogam mais, apesar de eu vi a torcida do Grêmio reclamando que eles não foram bem, beleza. Mas naturalmente as duas equipes jogam mais por ser Grenal. Mas e o resto? Não vai jogar? O Inter leva gol com o Atlético com 8 minutos e não consegue empatar jogando em casa. Fosse no sintético deles, eu já ia ficar brabo igual, mas já dá para aceitar. Mas no Beira-Rio, estreando camisa nova, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro 2026 foi o Inter que levou no Beira-Rio e não conseguiu reagir. Perdeu o jogo por 1-0. O Atlético fez um jogo ok para ruim, foi um jogo bem modesto o Atlético, tá? Mas fizeram o feijão com arroz deles. 1-0 cedo, ficaram segurando o jogo e não tá errado. Tá voltando à Série B, um ano difícil que vai ser, e já beliscaram 3 pontos aí. E agora o Inter vai ter que jogar fora de casa para recuperar esses 3 pontos. Contra quem que vai ser? Contra o Flamengo, que já adianto que não vai ser, tá? Aí pega o Palmeiras em casa, o Remo fora, e depois o Atlético Mineiro. E aí? Tem um jogo agora sábado pelo Gauchão, contra o Caxias no Centenário. Eu acho que tem que botar logo os reservas e focar no Brasileirão para tentar um milagre beliscar um pontinho com o Flamengo no Maracanã. Porque, gente, começar com 2 jogos e 2 derrotas é complicado. É complicado, vai ser a mesma coisa no ano passado. E ano passado nós começamos bem. O Inter demorou para perder ano passado. E agora já tá assim. A gente já sabia que ia ser um ano difícil. Poucas contratações, as contratações que vieram, jogadores mais modestos, ainda por empréstimo, beleza, a gente já sabia disso. Mas eu não esperava que fosse começar tão mal assim. Não pode, gente. Não pode perder em casa. Na primeira rodada ainda contra um adversário que nem é tão forte. Fosse o Flamengo, eu até relevava. E agora vai jogar no Maracanã contra o Flamengo. Mas em casa me dá uma agonia de ver o time perder em casa. Gente, não pode, cara. Não pode. Porque naturalmente, fora de casa, o Inter vai acabar perdendo. Foi igual ano passado, que eu falava. O Inter tropeçava em casa e perdia fora. Tropeçava em casa, tipo, empatava. Ou às vezes fazia 1-0 só. Ou então até perdia em casa. Gente, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Eu tô muito preocupado. É só a primeira rodada, o Brasileirão vai parar no meio para a Copa do Mundo, beleza. Mas, gente, que ligue o alerta e faça acontecer as coisas. Se não dá para trazer contratação, faça mudar no vestiário. Tem que mudar. Não pode você tomar um gol com 8 minutos e não reagir. Gente, pelo amor de Deus, cara. Vai ser difícil esse ano, gurizada. Vai ser muito difícil. Valeu.